1 Coríntios capítulo 15, se puder projetar isso também, versos 1 e 2. A Bíblia mostra que uma fé que não retém a palavra recebida, ela é vã. Olha o que Paulo diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Não temos dúvida da conversão, receberam o evangelho, estão firmes. Ele diz, por meio dele, esse evangelho que vocês receberam, no qual estão firmes, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele está dizendo, porque os que não retêm a palavra estão crendo em vão, estão enganando-se a si mesmos. Aliás, é o que Tiago diz, quem é ouvinte da palavra, não é praticante, está se enganando. Acha que está no time de Deus e vai ter uma grande surpresa no final. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que nós temos uma responsabilidade e que a Bíblia mostra as consequências se nós nos eximirmos dessa responsabilidade. Hebreus 12, 16 e 17. Toma Esaú como exemplo e diz, e cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Qual o exemplo que o Novo Testamento está trazendo aqui? Que nenhum de vocês seja como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Hoje em dia, nós não temos direito de primogenitura literal para se preocupar. Agora, o que é que Esaú rejeitou? O propósito de Deus. Quando Deus faz uma aliança com Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo classifica isso falando aos Gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, já estava falando da inclusão dos gentios, antes mesmo deles entenderem a aliança que Deus firmaria com o seu povo e a sua geração. Quando essa aliança é renovada, transmitida a Isaac, o que Deus está comunicando não é uma bênção qualquer, é o propósito que ele tem para realizar na terra. Quando chegaria o momento de Isaac comunicar isso, Esaú, apesar de serem gêmeos, havia nascido primeiro, tinha o direito daquilo. Mas por um prato de comida, por um prazer temporário, momentâneo, ele joga fora todo o propósito de Deus. Quando Deus usa isso como exemplo, está dizendo que eu e você não podemos, diante de prazeres momentâneos, ilusórios do pecado, jogar fora a nossa herança. Qual é a nossa herança? Ele está falando que alguém pode vender a sua herança em Deus. E dentro de todo o contexto de Hebreus, nessas afirmações recorrentes, já citei vários dos textos, obviamente ele está falando de salvação. Agora o texto continua, e aí de vez em quando alguém diz, não, Esaú era da velha aliança, não estava debaixo da graça, sim, mas está sendo usado como uma referência para os que estão debaixo da graça e não da lei. O versículo seguinte, eu vou ler agora do 18 ao 29, diz o seguinte, ora, vocês não chegaram ao fogo palpável a ser todo o cenário que eu vou descrever nos próximos 3 versículos. É o momento que Moisés está no Monte Sinai, narrado em Êxodo 20, Deus falando com ele, o povo atemorizado. Ele diz assim, porque vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão e às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediam que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, eu estou apavorado e tremo. Ele pega esse cenário e diz, vocês, crentes da nova aliança, não chegaram naquele cenário da lei. Ele diz, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Alguém tem dúvida de que ele está falando aos convertidos em Cristo? E gente da nova aliança, não. Mas ele diz assim, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que recusaram ouvir quem divinamente os advertia da terra, velha aliança, lei, não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a lei, a voz dele abalou a terra, mas agora, a nova aliança, ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Porque a graça tem que ser retida, porque ela pode ser comprometida. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não era no Velho Testamento, ele é. Toda a ideia bíblica é apresentada não só de forma que alguém pode comprometer sua salvação até o ponto de não ter retorno, isso é exceção, não é o caso de todo desviado.
Hebreus 6 fala de pessoas que chegaram a um ponto onde é impossível renová-los para arrependimento. Isso significa que já tinham se arrependido. O texto ainda vai dizer que eles foram iluminados, receberam o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, que ninguém pode ser sem novo nascimento, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e não apenas caíram, mas caíram a ponto de não poder ser restaurados. Olha o que Hebreus 10 nos diz, versículos 26 a 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outras versões diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, outras diz o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, que é o contrário do sacrifício ou do perdão. Ele diz, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Agora, de novo, ele vai fazer o paralelo, porque está escrevendo aos hebreus que conheciam a lei. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quer morrer sem misericórdia. Muitos pecados eram punidos com apedrejamento. Ele diz, porque rejeitou a lei. Agora é o que ele diz. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele disse, se lá já morria sem misericórdia, numa aliança inferior, imagina aquele que calcou os pés, pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aí eu vejo alguns dizendo, não está falando de crente. Como é que foi santificado com sangue se não era crente? E no fim termina dizendo, ultrajou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não é só quem não é povo dele. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, o senhor está tentando tocar o terror na gente? Finalmente você percebeu? A Bíblia fala a respeito de temor. Qual a necessidade de reter a graça e servir a Deus com temor? Se depois da graça eu faço o que eu quero, como alguns sugerem, e não existe nenhuma consequência. Se Jesus classificou o virar as costas para Deus como o maior pecado, como eu posso conceber a ideia de que estando numa situação pior do que quando eu era incrédulo, eu continuo garantido? Obviamente, não quero que você saia daqui duvidando da sua salvação. Eu quero que você saia daqui disposto a interagir ainda mais com Deus e garantir essa boa obra que Deus começou, sendo aperfeiçoado. Se por um lado a Bíblia diz que Deus vai concluir, por outro ela diz que você tem que desenvolver interação, sinergia. E quando nós olhamos para essas advertências, eu acredito que isso traz um peso ao nosso coração. Eu quero encerrar lendo um trechinho de um texto do pastor Carlos Alberto Bezerra, publicado, um livro dele publicado pela editora Vida, intitulado O Projeto Eterno de Deus. Eu vou dar só as referências, não dá tempo de parar e explicar. Quem conhece melhor o texto vai, o texto bíblico como um todo, talvez vai pegar isso de cara. Quem não pode depois voltar a ouvir essa mensagem gravada com calma e analisar. Mas ele diz assim, não nos enganemos a nós mesmos, pois é possível, 2 pontos, dar como Ananias, Atos 5:2, desejar morrer como Balaão, Números 23:10, sacrificar como Caim, Gênesis 4:3, testemunhar como Demas, um dos cooperadores de Paulo, que segundo Timóteo 4:10 diz que amou o presente século e voltou atrás, chorar como Esaú, Gênesis 27:38, ou que citamos, Hebreus 12:17, tremer como Félix, governador romano, que ouvindo Paulo pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele tremia, Atos 24:25, servir como Geazi, servo de Eliseu, que se desviou, segundo Reis 5:20, ter zelo por Deus como Israel, Romanos 10:2, ser um discípulo como Judas, Atos 1:25, participar do culto como Coré, Números 16, abandonar Sodoma como a mulher de Ló, Gênesis 19:26, fazer longas orações como os fariseus, Mateus 23:14, profetizar como Saul, 1 Samuel 10:10, ter numerosos discípulos como Teudas, Atos 5:36, ter lâmpadas como as virgens, Mateus 25, de 1 a 13, estar próximo do reino de Deus como o jovem rico, Mateus 19, de 16 a 22, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres em nome de Jesus, Mateus 7, 22, 23, e mesmo assim está perdido. Não estou dizendo em absoluto que uma pessoa que se desviou fechou a porta para si. A Bíblia fala de alguns que desviaram de tal forma a ponto de não ter retorno. Isso não significa que o desviado não tenha a possibilidade de restauração.
Tiago 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se alguém de entre vocês, da família da fé, se desviar da verdade, é daqui que sai o termo e o adjetivo desviado, se desviar da verdade, e alguém o converter, porque o desviado precisa de conversão tanto quanto o ímpio está afastado de Deus, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O propósito da minha mensagem hoje, se por um lado é fortalecer os crentes para não comprometerem a salvação, tem também um outro propósito. É chamar os desviados ao entendimento do quão grande pecado é voltar as costas para Deus depois de conhecê-lo, mas saber que há lugar de arrependimento e de restauração. Pastor, eu voltei atrás, o que eu faço? Volte atrás de novo, porque voltar atrás depois de ter voltado atrás é ir para frente como você estava indo. C.S. Lewis diz: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. E a gente pode aplicar isso ao desviado. Pastor, eu voltei atrás, e aí, por causa disso você vai se distanciar cada vez mais. Você pode voltar atrás de novo, que é pegar o caminho do qual nunca deveria ter se apartado. Alguns às vezes caem no engano de Satanás: não, eu já cometi o pecado imperdoável. Eu falei sim, com pecado imperdoável, tendo Deus como inimigo, você estaria aqui buscando restauração? É lógico que não. Embora a Bíblia diverte que é possível passar um ponto sem volta, nós não podemos cair no outro engano e no extremo de achar que qualquer um desviou, passou esse limite. Ninguém pode dizer em nome de outro com exatidão se o limite foi ou não atravessado. No entanto, nós podemos perceber o quanto Deus se afasta de alguém. Quando a Bíblia diz que Deus se afastou de Saul, Deus se recusava a falar com ele de toda e qualquer forma. E eu não entendo um crente que Deus está falando ao coração dele, ele sempre está sendo chamado de volta, mas ele deve ser só saudade. Deus não me quer de volta. E eu pergunto para alguns, depois de ter o coração endurecido pelo pecado, como é que você conseguiu sentir saudade? Normalmente a gente faz um convite, um apelo, um convite à salvação aqui, primeiro a quem nunca se decidiu por Cristo, e a gente sempre bota no bolo: você que desviou, pode vir junto. Hoje eu vou fazer o contrário. O meu apelo é primeiro a quem se afastou. E deixa eu dizer algo: desviado não é apenas alguém que deixou de estar nos cultos. É alguém que tem, depois do conhecimento de Deus, voltado para o pecado, independente se você frequenta ou não a igreja. Aliás, ninguém desvia da noite para o dia. Eu vi uma frase uma vez, fez muito sentido. A pessoa diz: o homem de Deus, a mulher de Deus não cai, ele vai caindo, a queda é um processo. A Bíblia fala do coração endurecendo pelo engano do pecado. E muitas vezes as pessoas não estão chegando o processo que já começou e para onde isso vai levá-los. É por isso que ninguém pode caminhar sozinho. Meus pais me ensinaram desde criança: a brasa fora do braseiro, ela se apaga, não ande sozinho. Porque o propósito de estarmos juntos não é apenas estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, mas é também exortarmos uns aos outros para que o engano do pecado não entre nas nossas vidas. Talvez você não saiu da igreja, mas o Espírito Santo está abrindo seus olhos e você percebe que já iniciou um processo de se enredar de novo com aquelas coisas. E nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para te apresentar uma mensagem de esperança e de restauração. E eu quero encorajar você a um posicionamento. Talvez você diga: pastor, não me desviei, não abandonei, mas sinto que já estou entrando naquele terreno que dá para classificar e adjetivizar de estou na corda bamba. Cai, não cai. Você pode mudar isso. Enquanto eu gostaria que todos os que me ouvem aqui no culto presencial ou pela transmissão aproveitassem esse momento para orar e reafirmar o seu compromisso com Deus. Ter um posicionamento e dizer: Senhor, em momento algum eu quero banalizar a salvação e deixar de cooperar com o Senhor. Buscar os recursos da graça. O mesmo Jesus que diz para aquela mulher pega em flagrante adultério: eu não te condeno, também diz: vai e não peques mais. A graça não remove só a condenação do pecado que nós já cometemos, ela nos empodera para não pecar. Quando Judas diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, não coloca a responsabilidade só em Deus, mas mostra que Ele tem recursos que eu e você podemos usar. É por isso que Jesus nos ensinou a orar todos os dias: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E que nesse momento você possa não só reafirmar seu compromisso, mas buscar a graça e os recursos para permanecer firme, o que sozinho e no seu esforço você não vai conseguir.
Mas enquanto você faz isso, eu quero estender um convite. Aqueles que se reconhecem, eu tenho me afastado, eu preciso de uma reconciliação. E para aqueles que estão aqui, eu me acompanho. Se você ainda não decidiu, nunca entregou sua vida a Cristo, e sente Deus chamando e quer tomar essa decisão, eu quero que você faça isso. Como diz o ditado antigo, usado principalmente pelos nordestinos, sabendo onde é que você está amarrando seu jegue. Jesus diz, vai construir uma torre, senta primeiro, calcula quanto custa, vê se você dá conta, porque senão é melhor você nem começar a me seguir, se não quiser manter o compromisso, o entendimento que isso envolve. E sabendo que depois de vir a Cristo deixá-lo é pior do que nem vir, que você possa tomar uma decisão dizendo, eu não só vou empenhar o melhor de mim, mas eu vou usar o melhor dos recursos divinos para nunca voltar as costas ao Senhor. Se você foi abençoado por essa palavra, por favor não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um gostei nesse vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar esse trabalho que tem abençoado muitas vidas através da palavra de Deus. E para você que quer ir ainda mais fundo no conhecimento da palavra, na descrição dos vídeos há sempre indicações de livros e conteúdos que vão te abençoar e te ajudar no seu crescimento espiritual. Não deixe de conferir e que Deus te abençoe.